Fala galera do canal WWE em geral, aqui é o Zezo trazendo para vocês mais um vídeo. E galera, sejam bem-vindos a mais um podcast para falarmos sobre um show da WWE. Nesse caso aqui é o show do SmackDown Live. Bom, para quem não conhece o podcast, é muito bem-vindo. Eu falo sobre os shows da WWE, o que aconteceu, os resultados dos combates, palpites, minha opinião. Você vai assistindo, você vai entendendo, ok? Então, sem mais delongas, vamos nessa, né? Tivemos o SmackDown Live, onde no começo dele tivemos então mostrando algumas cenas, né, do AJ Styles se tornando campeão na live event desse fim de semana. Caso você esteja preso dentro de uma caverna, o AJ Styles se tornou campeão em uma live event. O título era do Kevin Owens, né? E o que eu achei interessante é que eles mostraram alguns youtubers de WWE gravando reações ou comentando sobre a vitória do AJ Styles. E eu falei, caramba, velho, caramba. Eu não esperava por essa. Youtubers que alguns não tem nem 500 mil inscritos, mas apareceram. Falei, meu Deus, quer dizer que a WWE conhece alguns, que bacana. E aí então o show foi aberto com a entrada do Fenomenal, né? O Fenomenal AJ Styles levando o título e falando que ele não quis esperar pro Battleground. Ele lutou e já ganhou o título. E falou então, fez uma citação, né, que o John Cena valorizou muito esse cinturão no passado, fazendo desafios abertos. Então, copiando o John Cena, todas as vezes que ele estiver no SmackDown Live, ele vai colocar o título em jogo. O que eu achei demais. Só isso que ele falou, só isso, simplesmente já foi melhor que qualquer reinado que o Kevin Owens teve. Porque desafio aberto é uma coisa que eu sempre falei com vocês, de valorizar o título, de ser muito bom, ser muito interessante. Você colocar o título em jogo. O John Cena fez um dos melhores reinados pelo título americano. Dos que eu acompanhei, foi o melhor que eu já vi. E muito se deve aos desafios abertos. Então, se o AJ Styles falou que vai fazer isso sempre, é claro que, assim como o John Cena também, nem sempre dava pra colocar, porque sempre alguém invadia, alguém atrapalhava, como aconteceu nesse SmackDown, a gente vai falar disso daqui a pouco. Mas ainda assim é interessante, cara, porque um ou outro vai ter sim disputa de título. E mesmo que a gente saiba, às vezes, que não vai trocar, pelo menos é um espaço, uma oportunidade que você dá pra alguém. E combina muito com o SmackDown, já que é a terra da oportunidade. Então eu curti muito, né? Eu, inclusive, quando o título lá, o Kevin Owens, falei, se o Kevin Owens investir em desafios abertos, pode dar certo. O problema é que ele é heel, e um heel covarde, e os desafios abertos dele, então, é sempre uns desafios abertos meio tosco, assim, com uns critérios meio bobão. Não é um cara valente que desafio aberto e já era, entra quem quiser pra lutar com ele, né? Já quando você tá com o título com um babyface igual a AJ Styles, você valoriza ele, valoriza o adversário, o cara que for aceitar, e valoriza o cinturão, né? Mas enfim, e o AJ Styles falou então que naquela noite já ia começar, então quem quisesse o título poderia vir. E aí aparece nada mais nada menos que o John Cena. O John Cena vai lá então pra aceitar o desafio aberto do AJ Styles, né? Aí na hora muita gente já se animou, falou caramba, porque tipo, o combate do ano até agora na WWE, no main roster, foi John Cena contra AJ Styles. Foi o combate do ano no Royal Rumble. Então, meio que repetir no SmackDown, tá todo animado. Aí o John Cena inclusive pegou o microfone e perguntou se era isso mesmo que ele tinha ouvido, se não tinha nenhum critério diferente. O AJ Styles falou, não, pode ser você também. Aliás, pode ser você, principalmente você, especialmente você, né? Ou seja, por coincidência, ele foi copiar o desafio aberto do John Cena e o primeiro a aceitar o próprio John Cena, né? Então, eles estavam tudo pronto pra começar o combate. Mas então, na hora que ia tocar, eu tava começando a desconfiar, falei, mano, eles não vão fazer um combate deles num simples SmackDown. Tem alguma coisa estranha, cadê o Kevin Owens? E na hora que ia tocar o gongo, aparece a música do Kevin Owens. Eu falei, putz, sabia. Eu sabia que ele ia aparecer e estragar tudo. E aparece o Kevin Owens falando que ninguém tá interessado em ver John Cena, ninguém tá interessado em ver AJ Styles. E aí então, ele que queria a chance dele, que ele tem que recuperar esse título. Pra quem não sabe, o Kevin Owens no Twitter, né, que o Kevin Owens não quebra kayfabe. Ele no Twitter colocou lá a capa dele, a foto dele de perfil tudo preto, falando que tá de luto enquanto a América não tiver ele como rosto de novo. Enfim. E aí então o John Cena vai e corrige o Kevin Owens. Aí fala, não é que ninguém quer me ver, é você que não consegue me ver, né? Falando lá aquele bordão nele, né? You cannot see me, né? Enfim. E aí ele foi e chamou então o Kevin Owens pra lutar ali. Só que quando ele tipo falou assim, primeiro então eu luto com você e depois eu luto com o AJ Styles, na hora que ele vira pro AJ Styles, ele percebe que tá chegando alguém e vai pra cima desse alguém. E era o Rusev, né? E ele e o Rusev começam a brigar. O Rusev leva melhor inicialmente. Aí o AJ Styles pode dar o John Cena e ataca o Rusev. Porém, se distraiu, o Kevin Owens invadiu o ringue e fez um Papa Powerbomb
no AJ Styles, né? E seguindo isso, então, o Rusev foi e mandou uma voadora no John Cena, né? E aí depois o Rusev fez o Ecolay no John Cena, enquanto o Kevin Owens ali olhava pro AJ Styles, né? E os dois atacaram eles. E ficou então marcado pro evento principal um combate de Kevin Owens e Rusev contra AJ Styles e John Cena. Mas seguindo o show, então, tivemos um combate do campeão mundial, o Maharaja Jinder Mahal, contra o Ty Dillinger, né? Ty Dillinger iria aparecer então ali para lutar dessa vez no SmackDown Live, né? E bom, então foram pro combate e rolou então essa luta dos dois. A maioria da parte do combate foi com o Jinder Mahal fazendo aquele headlock, que na verdade não é headlock, ele não fica só dando gravata, ele coloca o braço do adversário junto, né? É chato pra caramba esse golpe, mas ele fica fazendo muito tempo. Eu sei que o Ty Dillinger teve só 2 momentos que ele reagiu, que foi o principal deles no final, quando ele sobe lá na segunda corda e começa a dar aquela sequência de socos, né? 10 socos. Só que ele foi empurrado pelo Jinder Mahal, que depois mandou uma joelhada monstra pra cima do Ty Dillinger, fez o Cobra Clutch e venceu, sem precisar da ajuda dos Marajinhas nem nada. Eu limpo dessa vez o Jinder Mahal, né? Ou Jinder Mahal. E depois, então, ele ainda pegou o microfone e falou, né? Que o Randy Orton tinha dito que ia levar ele pro inferno. Só que ele ia fazer diferente com o Randy Orton. Ele não levaria o Randy Orton pro inferno igual o Randy Orton tá ameaçando ele. Sim, traria o inferno até o Randy Orton. Que no caso seria a Punjabi prisão, né? A prisão indiana. No Battleground, os dois lutarão pelo título lá dentro. E foi esse o segmento. O Randy Orton já estava sendo anunciado que não participa desse SmackDown, só vai voltar na semana que vem, que é o último SmackDown antes do Battleground, se eu não me engano, eu acho que é isso. E é isso aí, né? Bom, vitória do Jinder Mahal, sem precisar de ajuda. Eu ainda, mesmo que é contra o Ty Dillinger, eu acho que ele deveria sim ter uma interferência, deveria sim ganhar roubado. Eu acho que ele não tem assim, um perfil de ganhar limpo, ele já tem os marajinhos para trabalhar para ele, então... que eles façam alguma coisa, que eles ajudem ele em todos os combates possíveis, né? Credibiliza do mesmo jeito o Jinder Mahal, credibiliza do mesmo jeito. Agora, se ele começa a ganhar limpo, o perfil dele começa a mudar, então aos poucos ele nem precisar dos barajinhos vai precisar mais. E, enfim. E é isso. Bom, o Randy Orton não apareceu, tivemos aí o Jinder Mahal falando mais do mesmo, né? E é esperar a Punjabi. Eu tô muito curioso para ver como que vai ser essa luta. Eu acho que pode render uma luta boa, é algo diferente. E eu acho ainda que o Jinder Mahal vai se manter como campeão, não vai prolongar mais essa rivalidade, porque caso o Randy Orton vencesse, teria que prolongar. Seria legal se botasse uma estipulação seguinte: quem vencer, acabou. Já tivemos muitos combates dos dois, quem vencer, acabou, não vai ter revanche. Tipo o que fizeram com Sasha Banks e Charlotte no passado, sabe? Porque daí dava meio que deixava aberto, né? A possibilidade do Randy Orton vencer, talvez. Mas eu acho que o Jinder Mahal vence. E aí o John Cena deve vencer o Rusev. Daqui a pouco a gente vai falar melhor sobre isso. Vai com bastante moral pro SummerSlam, já que ele representou os Estados Unidos, saiu na melhor. E aí ele vai contra um indiano, então, pro SummerSlam. Jinder Mahal, John Cena. Acho que venderia bem essa ideia, né? Enfim, é isso só, né? E pro Ty Dillinger, cara, é o que eu falei desde o começo. Tava cedo demais o cara. Quer dizer, depende do ponto de vista. Se você pensa num ponto de vista da seguinte forma: o SmackDown Live precisava de um babyface pra ser jobber, então foi o momento certo, porque ele chegou ali e vai cumprir bem essa função. Agora, se o SmackDown Live, se você acha que o Ty Dillinger tinha que chegar pra ser uma estrela, pra ser alguém do topo, pra ser alguém que pode ganhar um Intercontinental, por exemplo, então foi cedo, foi muito cedo. E a gente tá vendo isso que tá acontecendo agora, né? Ele perde pro Jinder Mahal, ele apareceu poucas vezes, ele só venceu Jobbers lá no começo pra se promover, fez propaganda de sorvete, né? Não foi tão longe como muitos achavam que iria. Eu já esperava por isso. Eu, sinceramente, vi casos parecidos durante todos esses anos. Eu não achava que ia ser o Ty Dillinger, que ia ser diferente. E, de fato, tá mostrando que não vai ser. Mas é isso aí, né? Bom, depois, então, tivemos a entrada do New Day, que o Xavier Woods, ou Xavier, ia ter um combate, então, contra o Jey Uso, né? Um combate 1 contra 1. E no meio dessa luta, parece que rolou uma confusão lá e os membros do New Day e o Jimmy Uso foram expulsos pelo juiz. Com isso, ficou só o Jimmy contra o Xavier e a melhor ficou com o Xavier, que saiu vitorioso, né? Bom, os segmentos do New Day contra o Jimmy Uso eu já enjoei, não só por causa desse ano, mas todo ano sempre tem esse tipo de coisa. Apesar de esse ano estar sendo um pouquinho diferente, porque o Jimmy Uso são heels, né? E o New Day é face.
ainda assim não empolga tanto. Tudo bem, a batalha de rap foi algo interessante dessa rivalidade, mas quando eles vão pra lutar um contra um ou ficar enrolando ali, é um pouco desgastante. Porém, quando eles vão lutar de dupla um contra o outro, sempre rende alguma coisa. Eles têm sempre um bom entrosamento, uma boa química. Eu acho que pode render um bom combate pro Battleground, que já foi confirmado, parece um combate deles. Agora a minha dúvida é, se o New Day vence, eles vão acabar prolongando a rivalidade pro SummerSlam. Coisa que eu não gostaria, eu queria ver algo diferente pras tags no SummerSlam. Além de que, se for pra prolongar a rivalidade deles pro SummerSlam, que seja com o New Day. Apesar que também tipo, eu tava pensando aqui, se o New Day não vence, eles poderiam vencer no SummerSlam, que é um palco maior. Só que aí, se eles vencem no SummerSlam, que é um palco maior, eles têm que continuar a rivalidade com o Jimmy Jey Uso mesmo depois do SummerSlam, porque o Jimmy Jey Uso vão precisar da revanche. E se eles não vencem agora no Battleground e acabar a rivalidade com o Jimmy Jey Uso, com quem que o Jimmy Jey Uso vai rivalizar e com quem que o New Day vai rivalizar? É complicado pensar nas tags do SmackDown pro SummerSlam, qual vai ser os planos dela. É talvez provável que eles nem sequer participem, viu? Eu não duvidaria fazer igual na WrestleMania, botar eles pra lutar, ou talvez no pré-show, mas acabar ficando de fora, porque o SummerSlam não tem espaço pra todo mundo. É interbrand. Então, não sei, cara. Eu prefiro o New Day como campeão, mas pela apresentação que o New Day vem fazendo ultimamente, não é nada de encher os olhos. E o Jimmy Jey Uso também. Não tô fazendo nada demais, mas se for pra seguir como campeão, vai dar na mesma, né? Do que passar pro New Day. Talvez o New Day melhore quando ganha o título, mas enfim, não vai ser o fim do mundo se eles não vencerem. Bom, eu sei que no backstage tava lá o Shane O'Mac, ele chama a Naomi, ele chama as outras divas e meio que ia ter uma reuniãozinha ali com elas, né? Todas elas perguntando, não, é que vai ser a gente que vai ser a desafiante, tal. Ele falou, não, seguinte, no Battleground vamos ter um combate de Becky Lynch, Charlotte, de Tamina, de Lana e de Natália. E a vencedora vai enfrentar a Naomi pelo título feminino no SummerSlam. Ou seja, a Naomi não vai lutar no Battleground, né? Pelo menos não é isso que tá mostrando até agora. E vamos ter um combate, então, 5 fatais feminina ali. E aí rolou uma confusão ali, uma discussão tal, porque não queriam que a Lana disputasse de novo tal. Enfim, e aí então o Shane falou que naquela noite ele teria um combate de tags, então feminino também, né? E era pra formar time ali, a Becky Lynch e a Charlotte contra a Tamina e a Natália. Bom, depois disso ainda veio a Carmella, a Miss Money in the Bank, conversar com o Shane, e aí o Shane, olha Carmella, você pode usar seu contrato a hora que você quiser, então não te dê nenhuma chance. E a Carmella vai falar, eu sei, mas toma aqui, isso aqui é um negócio do meu advogado, pro James voltar, né? E aí o Shane leu ali, foi e rasgou o papel e deu pra Carmella e foi embora, né? Coitado. Cara, mano, o Shane é chato pra caramba com a Carmella, o Daniel Bryan é chato pra caramba com a Carmella. No dia que a Carmella virar campeã, mas eles vão fazer uma cara de bosta, mas uma cara de choro. Eu tô até vendo, cara, igual o The Miz ano passado, eles perseguiam o Miz e o Miz ganhava e humilhava eles. Eu tô até vendo, quando a Carmella for campeã, mas vai ser um choro. Mas um choro no SmackDown, eles estão ferrados, É inevitável, a Carmella vai ser campeã. É inevitável, e vai ter com o James ajudando ainda, eu acho ainda que vai ser isso. O James vai ajudar a Carmella. E outra, eu falei que o cash-in da Carmella seria em cima da Charlotte, depois que a Charlotte vencesse a Naomi. Ela vai lutar no Battleground, eu acho que a Charlotte sai com a vitória, e aí luta com a Naomi no SummerSlam, e aí lá ela vence, e aí lá a Carmella faz o cash-in. Essa é a minha teoria, eu tô achando que vai acabar rolando isso. Mas não sei, esperamos aí mais pra frente. Daqui a pouco a gente vai falar melhor sobre isso, porque vai ter um combate, né? Mas seguindo o show, tivemos então o Baron Corbin sendo entrevistado ali, o Mr. Money in the Bank, sobre a questão do medo, né? Ele falando que atacou o Nakamura pra mostrar que ele não tem medo de nada, não tem medo do Nakamura, e vai fazer o Nakamura ter medo dele, enfim. Porque eles estão nessa discussão aí de que o Nakamura começou com tudo, falando que o Corbin tinha medo dele, né? Aí depois não aguenta. Eu sei que o Nakamura tava bravo, né? Ele entrou pro combate que eles iam ter nesse SmackDown, o Baron Corbin tava entrando e o Nakamura já desceu pros dois saírem pra briga, saírem pra porrada e nem teve combate. Os dois ficaram brigando ali do lado de fora, os seguranças foram lá separar e ficou nisso, né? O Baron Corbin foi embora depois e o Nakamura chamando ele pra dentro do ringue, né? E aí depois foi confirmado que o combate deles vai ser no Battleground, como já esperado, né? Eu tinha até estranhado que estavam falando que eles iam lutar nesse SmackDown e vai ser pro Battleground mesmo o combate dos dois. Bom, eu continuo com a minha mesma opinião, eu acho que o Nakamura deveria sair com a vitória. Já que o combate não é valendo a maleta, ele não vai perder a maleta se ele perder o combate, e vai ficar com mais perfil de Mr. Money in the Bank ainda, que é tipo aquele cara que ele tem muitas chances de acabar falhando se ele for lutar um contra um pelo título, porque ele perde bastante,
ou porque ele não tem, assim, um nível de disputar título mundial, estando, tipo, 100% ele o campeão e ele conseguir sair com a vitória. Ele tem que se demonstrar um pouco fraco, sabe? Um cara que precisa desse atalho que é a pasta. Então ele tem que perder pro Nakamura, porque se ele vencer, aí ele não vai ter esse perfil de Mr. Money in the Bank mais. Vai ficar estranho. Vai ficar estranho. E o Nakamura também precisa dessa vitória, tá chegando agora, tal. Perder pro Corbin não é uma boa. E aí ir pro SummerSlam vulnerável. Ou seja, nesse caso, o Nakamura indo com moral pro SummerSlam, ele pode, independente do que disputar lá, perder de boa. Não vai fazer mal nenhum, porque ele tá com moral, ele vai ter vencido os outros combates anteriores, né? Independente do que for disputar. E, inclusive, minha dúvida principal pro SummerSlam é exatamente essa. O que fará Corbin? O que fará Nakamura? O que fará Kevin Owens? Orton? Minha dúvida... Tenho grandes dúvidas pro SmackDown. Eu tô pensando pro Battleground agora, mas pro SummerSlam eu tô sem ideia. Eu só consigo pensar em Cena e Mahal. E fora isso, eu não consigo pensar em outras coisas. Tipo, e no feminino também eu penso em Charlotte e na Naomi, né? Bom, mas seguindo o show, no backstage estava lá o AJ Styles, chegou o John Cena, que ia ser parceiro dele naquela noite. E os dois começaram a conversar, né? O John Cena falando, então, que ele tem bastante coragem de colocar o título em jogo. O AJ Styles falou que já sabia que o John Cena ia aparecer e tal, que eles tiveram uma grande batalha, eles têm uma grande história, só que dessa vez ele é campeão americano e ele é o melhor, né? E aí, então, o John Cena falou, então, que parabéns pra ele, que eles vão estar juntos, mas que quando ele colocar o título em jogo, ele vai estar lá, né? No caso, ele, John Cena, vai estar lá. Interessante. Será que eles não estão querendo investir um pouco numa rivalidade do John Cena e do AJ Styles um pouquinho mais pra frente, pelo título, de novo, né? Não sei não, mas enfim. Depois, então, um combate feminino. Becky Lynch e Charlotte contra Natália e Tamina, né? Rolou, então, essa luta de tag, essa luta de dupla nessas divas. E no meio da luta apareceu a Lana, né? Com um vestido azul lá, enfim. E aí, então... ela acabou ali no meio da luta distraindo a Charlotte, né? Fazendo a Charlotte ali se distrair com ela. Com isso tomou um super cookie. Ai meu Deus, super chute da Tamina. E aí a Tamina saiu com a vitória, né? Graças à interferência da Lana, né? E aí elas comemoraram. Bom, a Lana deve estar muito feliz, né? Essa noite, aliás, a noite passada vai ter recebido algumas dedadas provavelmente, né? Porque não tem outra explicação. Por que a Tamina tá ajudando a Lana desse jeito? Não tem explicação, cara. Tem alguma coisa aí. Tem algum dedinho entrando e saindo aí. Porque não tem como. Enfim. E de qualquer maneira, tipo... O que eu tô falando desse combate é que pode render um bom combate. Lembrando que é um combate de eliminação. Ou seja, vai pinando uma, eliminando. Eu não acho que a Lana vai vencer. Eu não acho que a Natália vai vencer. Eu acho que vai ficar com alguma babyface. Becky ou Charlotte. A Becky é meio fracassadinha, então deve ficar com a Charlotte mesmo, né? E a Charlotte enfrentar, então, a Naomi no SummerSlam. Seria uma surpresa se a Charlotte não vencesse, porque o que faria Charlotte, então, pro SummerSlam? Não sei. É mais pra nível Charlotte, de não ficar longe de disputar as grandes coisas, ou de ganhar as grandes coisas até. Seria estranho. Mas, enfim. Nós, então... Tivemos depois lá no backstage a presença do Mike e Maria Kanellis, né? Os dois novamente ali se falando, tal, namorando. E aparece o Sami Zayn perguntando por que eles chamaram ele, né? E aí ela fala, né, a Maria, que o Sami Zayn tem que pedir desculpas por ter interrompido eles de novo, né? E o Sami Zayn falou que já pediu desculpas, que ele cansou de pedir desculpas, que talvez ele não tenha que pedir tantas desculpas assim, que talvez eles precisem de um combate... e queria saber se ele sabia lutar também, ou se eles só sabem cheirar flores, ou se na verdade o Mike era o apaixonante ali, né, o amante, e a Maria era quem lutava, enfim. Aí finalmente a Maria deu um tapa no Sami Zayn e o Mike quebrou ali um negócio nas costas dele, porque ele não parava de falar, né, e aí a Maria vai e fala que aquilo é o poder do amor, e às vezes o amor machuca, né. Enfim, então aí confirmado que já era esperado, né? Mike Kanellis e Maria Kanellis contra o Sami Zayn em rivalidade. Deve render algo pro Battleground, algum combate, primeiro combate do Mike contra o Sami Zayn, né? Vamos ver isso aí. O Sami Zayn no backstage, ele me entretém muito, porque ele não para de falar, cara. Não para de falar, então ele é engraçado, né? E veremos então, né? Bom, seguindo o show, a gente teve lá o
o Fandango e o Tyler Breeze fazendo mais uma edição ali, né, dos arquivos da moda. Dessa vez estavam ali de cowboys e tal, a lá Chuck Norris. E ali eles entraram, pá. E aí eles meio que pegaram um laço da verdade ali. Parece até Mulher Maravilha, né? Você coloca o laço, a pessoa fala a verdade. E eles foram ali meio que tentar investigar o Zack Ryder pra saber se era o Zack Ryder que tinha feito isso ou o Mod Ryder. Depois apareceu o Mod Ryder, né? Pra conversar com eles e tal. E aí falou que não foi eles que atacaram o Tyler Breeze. Que eles estavam conversando com o Daniel Bryan sobre ter uma oportunidade, ter um combate. E não foi eles, né? Aí o Zack Ryder vai questionar, vai falar, não, na verdade a última vez que a gente tava aqui foi quando você me eliminou pelas costas, né? E o Mod Ryder vai falar, para de chorar, só um venceria e tal, então a gente tem que sair daqui, esquece isso, né? Bom, e aí então o Zack Ryder sai de lá, e o Tyler Breeze e o Fandango falam que precisam pensar então em quem foi, né? E aí coloca lá, continua. Bom, enfim, mais um segmento até que engraçado do Fandango e do Tyler Breeze, pra cumprir hora até que interessante. Agora, Mod Ryder e Zack Ryder dando um indício ali de que meio que não gostaram ainda daquela eliminação, que o Zack Ryder não gostou muito daquela eliminação que o Mojo fez. Só que ele não fez uma cara de bravo dessa vez. Eu achei que ele estaria bravo ou planejando alguma coisa. Mas não, ele demonstrou que tá bom, beleza, essa vai passar, de boa, você tem razão. Mas eu ainda acho que vai acontecer alguma coisa a mais que vai fazer o Zack Ryder pensar de novo, falar, olha, seguinte, Mojo, chega, acabou a tag, ou até mesmo atacar o Mod Ryder, fazer heel turn. Não sei não, viu? Bom, de qualquer maneira, evento principal. Kevin Owens e Rusev contra AJ Styles e John Cena, né? E rolando então esse combate tradicional de tags, né? Começa o John Cena, aí ele faz o tag com o AJ Styles chega empolgando, depois o AJ Styles é aquele carinha que vai apoiar a luta inteira. Enquanto o Kevin Owens e o Rusev começam a fazer uns moves chatos nele. Até que no final, finalmente ele faz o tag com o John Cena, que começa a empolgar ali e fazer a maioria dos movimentos. Quando vai pra finalizar, aparece outro parceiro da dupla pra impedir. Só que aí aparece o cara que tava apanhando a luta inteira, que no caso é o AJ Styles, salva o John Cena. O John Cena aproveita, emenda, faz o finalizador, que no caso foi o título em cima do Kevin Owens, ganha o combate, é isso, né? Tradicional de tag. É o roteiro de combate de tags tradicional. Raramente vai ser difícil, vai ser diferente disso. E aí eles comemoraram depois do fim da luta, né? AJ Styles e John Cena ali se cumprimentaram, tal, respeito um com o outro, né? Quem diria, um respeitando o outro. Até porque no começo do ano eles não se respeitavam tanto não, né? Bom, eu acho assim, beleza, vai ter Rusev e John Cena. Como eu já falei das outras vezes, eu acho que o John Cena ganha e deve ganhar. Porque se ele, eu quero que ele enfrente o Mahal e acho que ele vai enfrentar o Mahal pelo título mundial, então ele tem que ir com moral, pra isso ele precisa vencer o Rusev. O Rusev depois recupera essa moral pelo resto do ano. E o AJ Styles campeão, né? Eu achava que ele ia pro Battleground disputar esse título, não ia estar como campeão. Na verdade agora ele vai pra tentar reter. E não ganhar no Battleground, mas ele, além de ganhar, não ganhou no Battleground, ganhou antes e vai tentar reter lá. Ele falou de colocar o título em desafio aberto todos os dias. Cara, pra mim, se ele for fazer isso mesmo, então tem que seguir como campeão. Tem que seguir como campeão. Seria muita sacanagem ter dado título pra ele pra já devolver pro Kevin Owens no Battleground. Muita mesmo. Eu gosto do Kevin Owens, mas ele já teve a chance dele. O AJ Styles, pelo ano que fez ano passado, foi muito melhor que o ano do Kevin Owens. Então merece bem mais ter um título de mid-card e tal. O Kevin Owens já teve o espaço dele, teve suficiente tempo e nenhum dos reinados chegou a ser grande coisa que ele teve. Então, é como eu falei, eu teria até dado até o SummerSlam pro Kevin Owens fazer algo, mas deram o título antes, agora não tem o que fazer. É fazer o que era pra ter feito desde o SummerSlam, né? Que era ter dado o título pra outra pessoa, além do Kevin Owens, essa pessoa ter um reinadozinho, né? E já que deram antes, então vão ter que fazer isso mais cedo, mas tem que fazer. Não adianta querer punir o AJ Styles agora e devolver pro Kevin Owens e tal, senão vai ficar embaraçoso isso, muito tosco. E pelo que o AJ Styles falou, então o reinado dele, cara, pode ser muito, mas muito agradável. Pode trazer credibilidade pro cinturão, pode trazer coisas interessantes pro SmackDown Live, ainda mais quando colocar o título em jogo. Vai ser bem mais interessante ele como campeão, né? E é o que eu falei, cara, eu só consigo pensar nas coisas pro Battleground, mas pro SummerSlam eu não tenho ideia quem pode ser o adversário pro AJ Styles caso ele retenha mesmo. Eu não tenho ideia quem pode ser o adversário do Kevin Owens caso ele não vença. O adversário do Nakamura, do Corbin, eu não tenho ideia, sério, eu tô perdido, mas perdido mesmo porque vão aprontar pra esse SummerSlam. Vamos ter que esperar acabar o Battleground pra talvez ter uma noção, né? Mas comentem aí vocês, deixa o like, inscreva-se no canal se não são inscritos, um abraço, até a próxima e fui!